Eu vou entrevistar aqui, gente, a Ana Luísa para o trabalho de literatura. O tema aqui da nossa entrevista é a importância da literatura em geral e também o Gregório de Matos. É assim os focos da nossa entrevista. Pois vamos começar aqui. Você poderia falar um pouquinho sobre a importância, assim, influência da literatura na sua vida? Clarice, eu sou uma mulher da literatura. Eu acho que desde que aprendi a ler, leio sem parar, né? Então, meu curso foi dedicado à literatura, minha pós foi dedicada à literatura, mesmo minha vida na arte, né? Eu sou atriz, gira muito em torno da literatura. Eu sou tradutora, tenho uma especial predileção pela tradução literária e, enfim, assim, acho que livro, acho que é aquela coisinha assim que desde pequenininha e que até hoje me acompanha. Tá bom. Aqui o tema, como os temas da nossa conversa são assim, a importância da literatura e Gregório de Matos, que é um grande nome da poesia barroca, eu queria que tu falasse um pouco sobre o barroco no Brasil e, tipo, quando pode-se dizer que surgiu uma literatura brasileira, realmente brasileira. Essa questão do surgimento da literatura brasileira é uma grande polêmica, porque há um escritor, um autor, um sociólogo, era sociólogo de formação, Antônio Cândido, que já é falecido, um grande nome dos estudos literários, e que, para ele, a literatura brasileira tinha começado no arcadismo, né? Então, havia aquela coisa assim, mas então você renega Gregório de Matos, né, como uma produção nossa? E não, eu não renego. Mas o Gregório de Matos não pertencia a um sistema brasileiro de literatura, do ponto de vista dele. Um ponto de vista com o qual eu tendo a concordar, porque se a gente for olhar o século XVII, que é o período de Gregório de Matos, né, o Brasil, o próprio país como sistema, ainda não acontecia. O Brasil ainda era muito novo. Exatamente. Quer dizer, se você pensa que o Brasil foi descoberto em 1500, aí teve todos esses primeiros 100 anos do Brasil colônia, Portugal vinha aqui mal e mal. Brasil, né? Brasil ele mesmo não era ainda brasileiro, ainda era um Brasil muito europeu, muito português. Exatamente. As capitanias hereditárias, eu não me lembro quando começou, mas já começou com um bom tempo depois. Não sei se você lembra de quando eram as capitanias hereditárias, mas enfim, você não tinha uma prensa, né? Então você não podia divulgar, nada era divulgado da forma como é hoje, né? Com jornal. Quer dizer, hoje não, mas depois que passou a ser com jornal. Então, as coisas eram à mão, muita coisa se perdia. A própria criatura Gregório de Matos, que realmente existiu, mas que tem assim, uma produção imensa, grande parte dessa produção, com certeza não era dele. Né? Tem gente estudando isso para determinar o que é que foi da lavra dele e o que não. Porque, óbvio, você tem aquela poesia satírica maravilhosa que faz sucesso, e aí algumas pessoas se aproveitam para também satirizar seus inimigos e botar nas costas de Gregório de Matos, né? Então, o arcadismo, sim, já começa a haver, inclusive, eu acho que a literatura brasileira começa a acontecer quando brasileiros começam a pensar a sua própria literatura em termos de nacionalidade. Gregório de Matos não fez isso. Ele teve uma relação com a Bahia, óbvio, mas ele não teve uma relação com a produção nacional do período dele. Você pode me dizer aqui quem foi Gregório de Matos e, assim, o seu poema favorito desse autor? Minhas lembranças de quem foi Gregório de Matos, poeta barroco do século XVII, um homem de posses, que foi enviado para estudar em Coimbra, voltou doutor, ocupou cargos importantes, mas depois entrou em conflito com o poder, né? Se eu não me engano, foi degradado, chegou a ir para Angola em degredo, né? E tem
é um nome importantíssimo pela qualidade da produção dele, né? É muito conhecido por duas grandes vertentes, que foi a poesia satírica e a poesia sacra. Eu acho que ele deve ter poesia lírica também, eu não me lembro, né? Mas é muito forte na cabeça da gente, fica o Gregório que ridiculariza e o Gregório que louva a Deus, né? São duas faces, e inclusive a gente pensando em barroco, que é conhecido por um sistema de antíteses, né? Isso é interessante, né? Esse Gregório que não poupa palavrão, baixa calão para falar mal de alguém ou de uma cidade, e depois o Gregório né, alto nível para louvar a Deus, né? E eu acho que é isso, assim, acho que eu estou falando muito de lembrança, né? E não de pessoa estudiosa de Gregório, obviamente, mas uma pessoa que leu o Gregório, que há muitos anos pagou disciplina e lembra de algo. A outra parte aqui da pergunta era o seu poema favorito. Não, tudo bem. Exatamente. Não, tudo certo. É porque falando assim, às vezes a gente esquece e se perde, mas tudo bem. É isso aí. Ele recebeu o título aqui de Buscando a Cristo, mas lembro a você e a vocês, né, que vão ver essa conversa, que muitos desses poemas, assim, acho que grande parte deles não. Se a gente for ler Camões, por exemplo, você vai ver que os sonetos não têm título. O título é o primeiro verso, e é uma poesia a Cristo, né? Eu gosto muito dessa vertente de Gregório. Eu adoro o Gregório satírico, assim, é inteligente, é mordaz, é espirituoso, é bem-humorado, é engraçado, mas eu acho que a técnica dele é mais do que genial nessas poesias sacras, né? E eu vou ler para você. A voz correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos e por não castigar-me estáis cravados. A vós, divinos olhos eclipsados, tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estáis despertos e por não condenar-me estáis fechados. A vós, pregados pés, por não deixar, a vós, sangue vertido para ungir-me, a vós, cabeça baixa para chamar-me, a vós, lado patente, quero unir-me, a vós, cravos preciosos, quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Ele realmente... É um soneto, né? Um soneto lindíssimo. Lembrando a forma do soneto, 2 quartetos e 2 tercetos. Esse foi escrito em versos decassílabos, que são versos de 10 sílabas poéticas. Enfim, não vou fazer a análise dele, mas preste atenção. Quem quiser depois voltar para ele, preste atenção à forma como ele trabalha as ideias antitéticas, né? Braços que estáis abertos para me receber, mas estáis cravados, está aberto, mas preso, né? Olhos abertos, mas olhos fechados, abertos para o perdão, mas fechados para a condenação. Certo. Muito lindo esse poema. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a literatura brasileira, a contemporânea, a mais recente. Como você vê ela? Olha, eu leio muito pouco literatura brasileira contemporânea. Eu vou dizer uma coisa que me aconteceu recentemente. Eu fui na livraria Leitura, acho que aí tem, né? Leitura. Tem. E eu fui justamente dar para uma sobrinha minha portuguesa, que está muito interessada em literatura brasileira. E fui procurar algo para ela, né? Meu filho já ia dar para ela Zé Luiz do Rego, alguém ia dar para ela. Ela estava lendo Curtíssimo, estava gostando muito. Eu disse, eu vou procurar algo de agora. E uma coisa que me espantou, foi eu ver. Dos nomes que eu conhecia, eram aqueles clássicos, né? Sei lá, Guimarães Rosa, Machado de Assis, Mielu, Lígia Fagundes Telles, mas uma enormidade de nomes que eu desconheço. E aí, eu não estou falando aqui da literatura, tá? Assim, eu fiquei pensando assim, que isso eu vou falar agora de comando à leitura, talvez.
né? O nível, a leitura das pessoas, e eu fiquei assim, meu Deus, por que eu quase não conheço ninguém? Será que é porque realmente eu estou tão afastada assim da literatura contemporânea? Havia um outro nome que eu conhecia, Joca Perron, Daniel Galera, Michel Laube, são nomes de gente bem jovem, uns 30 e poucos anos. E eu acho que, na verdade, uma grande parte do que está sendo produzido agora é essa literatura de longo alcance, tipo o blockbuster da literatura, sabe? E eu tive muita vontade de passar a conhecer essa literatura. Mas, enfim, há também escritores, bom, Liluf morreu há pouco tempo, acho que Lígia também, né, há pouquíssimo tempo, mas há nomes que são consagrados de pessoas já de uma faixa mais velha, mas que ainda produzem, como Nélida Pinhon. Lia Luft morreu há pouco tempo, mas é literatura contemporânea. Milton é literatura contemporânea. E, enfim, eu não leio muito a literatura dos novíssimos, mas essa outra literatura é uma literatura, assim, de excelente qualidade. A gente tem Raduan Assar, que é prêmio Camões, né, com Labuna Caica, que ganhou o prêmio Camões. Então, a gente tem... E é uma coisa muito espantosa. A gente sempre pensa assim na literatura portuguesa, em Portugal, né? Como Saramago, enfim. Pessoas né, que ficam ali, que a gente venera. Mas uma coisa interessante, que eu descobri só muito tempo depois, a literatura brasileira influencia muito a literatura portuguesa. E a literatura africana. Há uma influência da literatura. Isso eu descobri há muito pouco tempo. A literatura brasileira influencia enormemente escritores como Mia Couto, como acho que é um Jack, vários escritores portugueses que fazem muito sucesso agora, mas se dizem profundos. Mia Couto, por exemplo, é um grande devedor de Guimarães Rosa. Enfim, é isso, assim, é o painel que tem na minha cabeça, né? Certo. Aqui já pro finalzinho da nossa entrevista, eu queria que você recomendasse algum livro que você achasse interessante, assim. Olha, vou recomendar um que eu li há uns 2 anos, e eu me lembro, é um livro que pertence ao meu filho. Eu tirei da estante dele, ele mesmo não leu até hoje. E ele ganhou de um grande amigo dele. E esse grande amigo escreveu assim a dedicatória e disse que tinha sido o melhor livro que ele tinha lido naquele ano. Inclusive, esse rapaz é escritor também, Gustavo Lime. E aí eu fui curiosa, fui ler. E eu fiquei espantada com esse livro. Assim. Foi um livro que me pegou, mas ele me pegou de um jeito que ele não saiu da minha cabeça. O nome dele é O Peso do Pássaro Morto e é escrito por uma moça chamada Aline Bey. Recentemente, acabei comprando outro livro dela, cujo nome, infelizmente, eu não lembro agora, para dar para minha sobrinha. Um outro livro que parece ser lindo também, eu dei para minha sobrinha. E eu acho assim, que dessa galera mais nova, ela e o Michel Laube, e o conto dele que eu achei bárbaro, são os escritores de quem eu mais gosto. Desses de agora, bem novinhos. Pois tá bom, muito obrigada por participar. Foi muito legal conversar com você. Por nada, e boa sorte. Obrigada. Boas leituras.